aí um pouco sobre aquilo que foi nos incumbido a falar aqui nessa noite. Como o pastor Anderson falou, sou pastor Tiago, quero pedir perdão a vocês pelo horário, né? Eu vim aqui para a igreja porque o tempo está bastante chuvoso e a internet em casa não pega bem com esse tempo. Então eu corri aqui para a igreja, que a internet é melhor para a gente poder conseguir conversar com mais qualidade durante esse momento. Eu estou vendo a pastora Ana aqui, deixa eu ver quem mais, só ela com a câmera ligada. Então, qualquer coisa, se der algum erro no sinal, a senhora faz um sinalzinho assim para mim, né? Ceciliana, agora eu vi também, a paz, minha irmã, Deus abençoe, tá? Qualquer coisa, faz um sinalzinho para mim aí, que a gente entende aqui em nome de Jesus. Queridos, então, ficou sobre minha responsabilidade estar falando um pouco do chamado profético, não é isso? Faz um joinha aí para mim. Então, eita, aleluia. Então, a gente vai estar conversando um pouco sobre chamado profético. Eu vou conversar. Por que nós vamos conversar? Porque nós estamos numa escola, né? E as aulas são bem rápidas. Então, eu acredito que eu estou falando aqui para pessoas convertidas que querem aprender um pouco mais sobre o chamado e sobre o propósito, né? E também sobre o ato profético do shofar, não é isso? Então, nós vamos estar conversando um pouco aqui sobre o chamado profético, né? Ao contrário de que muitas pessoas falam e têm a impressão de ser, o chamado profético ele vai muito além do eis que te digo, assim diz o Senhor, né? Muitas das vezes nós confundimos o chamado profético com o dom de revelação e nós assimilamos o chamado profético aquele que aponta o dedo na cara das pessoas e fala um pouco sobre a vida delas e aquilo que vai acontecer ou aquilo que vai deixar de acontecer de acordo com o posicionamento dela, né? E esse não é o chamado profético, né? Quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver que existem os profetas, existem as pessoas que carregam o dom de profecia, né? Que são algo totalmente distinto, porque o dom de profecia ele é manifesto em alguns momentos, né? Então, às vezes a pessoa está pregando e Deus traz uma revelação sobre a vida de alguém, sobre uma cidade, ou sobre uma igreja, ou sobre um bairro, ou sobre um projeto, sobre um ministério. Então, esse é o dom de profecia que nós assimilamos muito à revelação, né? Onde muitas pessoas vão atrás de profecia ou atrás de revelação, nós vamos ali porque ali tem um Charamanai, tem um cara da revelação, tem uma irmã da revelação, que é sapatinho de fogo, canelinha de fogo, né? Tem os irmãos que estão ligadinhos no celular, que estão conectados direto com o céu, né? Eita, esse é o dom de profecia, queridos, e é bíblico, tá? Eu gosto do Xaramaná, eu gosto do fogo, né? Eu gosto do eis que te digo sim, eu acredito que vem de Deus, desde que antes de transmitir algo você ouça Deus, né? Se vem da parte de Deus, nós cremos em nome de Jesus, e toda profecia ela é testificada na palavra, né? Se a profecia ela é testificada na palavra, ela vem de Deus. Se ela não é bíblica, ela não vem de Deus. E nós temos o profeta. Quem é o profeta? O profeta ele não necessariamente ele carrega apenas o dom da profecia, né? Porque os dons, se você for ver, é para a manifestação da glória de Deus para aqueles que não creem. Então os dons são manifestos para que outras pessoas possam crer. Mas o profeta não, porque o profeta, ele não está comprometido com a opinião das pessoas.
O profeta, ele não está comprometido com aquilo que as pessoas vão ou não vão dizer em relação àquilo que está sendo feito. Para mim, o profeta, o ministério profético, ele começa em Moisés. Ainda que os 5 livros bíblicos escritos por Moisés não são dados como livros proféticos, né? Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodos, Levíticos, né? Números, Deuteronômios e Números ali. Nós temos esses 5 livros que foram escritos por Moisés, que é dado como os livros da lei, né? Mas por que eu, Tiago, eu acredito que o ministério profético ele começa em Moisés? Porque a Bíblia diz que Moisés ele sobe ao monte, e a Bíblia diz que havia ali uma sarça ardente ali, e a Bíblia diz que quando Moisés se aproxima da sarça ardente, Deus fala com ele. A primeira característica do profeta é ouvir Deus. Então, por isso que para mim o ministério profético começa em Moisés, porque Moisés ouve Deus. Aí você talvez vai me perguntar por que não começa em Abraão, quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e eu te mostrarei o lugar. Porque o ministério profético também ele está ligado à resposta que o homem vai dar quando ele ouve Deus. Quando Deus ele fala a Moisés, você vai ver que mais para frente, Moisés convoca o povo para poder ouvir Deus, para poder ser direcionado por Deus. Quando Deus fala a Abraão, ele fala de uma promessa individual. Quando Deus ele fala a Moisés, ele fala para uma nação, né? A jurisdição profética ela está ligada a um território, a uma cidade, a um estado, a uma nação, né? Sempre que Deus ele der uma palavra profética a alguém, vai ser ligado a um território, né? Esse é o profeta, ele traz uma revelação dos céus, ele traz uma palavra dos céus. Tá chovendo? Dá um oi pro povo aqui, filho. Dá. Oi. Fala assim, a paz. A paz. E então ele sempre vai dar uma resposta em nível territorial. E a Bíblia fala que Moisés ele convoca o povo e ele leva o povo para poder ouvir Deus. E quando Deus ele desce ao monte, né? A glória de Deus, a nuvem de Deus, ela desce ao monte. A Bíblia diz que havia ali trovões, relâmpagos, né? Havia ali a manifestação da glória de Deus. E a testificação do ministério profético de Moisés é quando o povo fala: Moisés, não nos chame mais para poder ir ao monte, né? Que Deus fale contigo e que você fale conosco e nós vamos te ouvir. Quem é o profeta? O profeta é aquele que ouve Deus e ele traz a mensagem dos céus até a terra. E como que nós conseguimos testificar que é vindo da parte de Deus? É quando nós entendemos a mensagem e o nosso espírito testifica que aquilo vem de Deus. O povo entendia que Moisés tinha uma voz profética naquela geração, porque eles falam: olha, Moisés, ouve Deus e fala conosco que nós vamos te ouvir. Entenda que há uma sequência ali. Primeiro ouve, depois fala. E depois que fala, é crido. Muitas das vezes nós colocamos em dúvida um chamado profético. E nós falamos assim: olha, como que eu vou saber se algo vem da parte de Deus ou não? Jesus era profeta, ele era mestre, ele era evangelista, ele era pastor e ele era apóstolo. Ele carregava os 5 ministérios. Quando que eu vejo na Bíblia que o ministério profético de Jesus se revela de uma forma muito clara? Os
quando ele está com os discípulos no caminho de Emaús. Quando a Bíblia, quando ela fala que Jesus ele caminhava com os discípulos no caminho de Emaús, e ele começa a anunciar a mensagem do reino, anunciar o evangelho para os discípulos ali. Vocês E aí, começam a acordar a porcaria ali em cima, né? Pastor Anderson, seu áudio está ligado. E a Bíblia fala que quando Jesus falava, o coração dos discípulos queimava. Sempre que nós escutarmos uma palavra profética, o nosso coração irá queimar por ela. Por que que o nosso coração irá queimar por ela? Porque o Espírito testifica. O chamado profético é testificado pelo próprio Espírito. O chamado profético é testificado dentro de cada um de nós. Quando um profeta fala, o coração dos filhos de Deus queima. Por quê? Porque o profeta, ele não fala de algo que vem dele mesmo. Ele fala que é algo que vem dos céus. E todas as vezes que os filhos ouvem a voz do Pai, o coração queima. Da mesma forma como Moisés e da mesma forma como Cristo, nós somos chamados como profetas para essa geração. Por que nós somos chamados como profeta para essa geração? Porque existe uma geração que ela precisa de um legado, ela precisa de um direcionamento, ela precisa ser ativada. E só pode ativar quem um dia foi ativado. Só pode trazer os céus à terra quem um dia foi ligado aos céus. Quem um dia teve o seu coração conectado aos céus. O legado profético, queridos, é um comprometimento de uma geração com as verdades do reino, com a revelação clara das Sagradas Escrituras. Existem profetas e existem profetados. Existem homens que falam segundo o coração de Deus e existem homens que manipulam a mensagem do reino dos céus. O profeta, ele é comprometido com o coração de Deus. Se você for olhar na Bíblia, você não vai ver o profeta o tempo todo no meio de uma multidão. Você não vai ver um profeta o tempo todo cercado de pessoas. Por quê? Porque o profeta está comprometido em ouvir Deus. Um profeta, ele não pode se chegar até uma multidão sem antes ouvir Deus. Então você vai ver que os profetas, muitas das vezes, eles vão andar sozinhos. Ou eles vão andar com um grupo separado de pessoas. O profeta, ele não está buscando reconhecimento da terra. O profeta, ele não busca o aplauso dos homens. O profeta, ele está comprometido com o reino de Deus. É por isso que os profetas estão escondidos. A Bíblia fala que quando Elias ele vai para uma caverna e ele começa a pedir pela sua morte, a Bíblia diz que a brisa de Deus sopra naquele lugar e os céus se manifestam ao profeta Elias. E Deus fala assim: Elias, eu escondi mais 7.000 na verdade, me perdoe, errei o número. Eu escondi os meus profetas. Esses dias são dias em que os profetas de Deus, eles estão escondidos.
Eles estão separados. Eles estão buscando ouvir Deus para transmitir a essa geração aquilo que os céus estão gritando. O chamado profético está conectado aos céus. Não que os outros chamados não estão, mas veja bem, o evangelista ele está no meio do povo. Ele está ligado aos céus, mas ele está no meio do povo, porque ele está ligado àqueles que estão perdidos. Ele está trabalhando para o resgate daqueles que estão perdidos. O pastor, ele está ligado ao povo. Por que o pastor, ele está ligado ao povo? Porque ele está tirando o carrapicho, ele está sarando as feridas, ele está tratando a mazela do povo. O mestre, ele está ligado ao povo, por quê? Porque ele está discipulando pessoas que vão tocar as nações, que irão tocar as gerações. Os apóstolos, eles estão ligados ao povo. Por quê? Porque eles estão na frente, eles estão indo em lugares onde as pessoas ainda não pisaram e estabelecendo ali o reino dos céus. Eles vão à frente da batalha, mas os profetas não, queridos. O profeta, ele está escondido. O profeta, ele está buscando ouvir a voz de Deus. Você não vai ver muito um profeta sendo bajulado, um profeta sendo aplaudido, um profeta sendo reconhecido, porque a palavra profética, ela não vem para trazer aplausos. A palavra profética, ela vem para trazer alinhamento. A palavra profética alinha os céus com a terra. A palavra profética produz o avivamento. A palavra profética produz o reino, ela alinha o reino dos céus nessa terra. E Deus, ele está levantando homens e mulheres comprometidos com o profético. Homens e mulheres que estão com os olhos fechados, com os ouvidos fechados para as coisas deste mundo, que estão com a televisão desligada, que estão com as redes sociais, estão ausentes nas redes sociais, e estão comprometidos com o reino de Deus. Porque quando o profeta abre a boca, ele é pontual. Quando o profeta ele abre a boca, há um alinhamento dos céus com a terra, né? Profetas são homens de governo. Você vai ver que no meio do Egito, estava na linha de frente, mas quem carregava uma unção de governo era José. A palavra de alinhamento estava sobre a vida de José. Daniel estava na Babilônia. Havia até Nabucodonosor que estava no governo. Mas a palavra final, a liderança, o alinhamento da terra com os céus estava sobre a vida de Daniel. Você vai ver que os profetas, eles não são bajulados, eles não são aplaudidos, eles são perseguidos. Não existe ministério profético que não carregue perseguição. Por quê? Porque o profeta, ele sempre vai trazer alinhamento. E nós vivemos em um tempo onde as pessoas não querem o alinhamento com os céus, porque o alinhamento com os céus nos chama a andar num ambiente de renúncia. Nos chama a andar num ambiente de morte, de sacrifício. É por isso que o profeta, ele está escondido. Lembra quando Naamã foi com uma multidão ali atrás de Eliseu? Aí a Bíblia diz que Eliseu, ele nem comparece diante de Naamã. Ele manda o seu servo ali, Geazi. Por quê? Porque havia uma palavra profética. A palavra profética era sobre Naamã e sobre toda a cidade ali. Havia um alinhamento. Entenda uma coisa. O profeta, ele nunca vai querer roubar a glória que vem de Deus. Ele nunca vai querer estar acima da glória de Deus. Olhe para você ver que interessante. Dentro de uma escola tem os professores que são chamados de mestre.
Dentro das igrejas tem os pastores, que são referência. Nas ruas tem os evangelistas, que são conhecidos. Nas nações tem os apóstolos que vão para desbravar o campo missionário. Mas você não vai ver um profeta sendo chamado de profeta. Você não vai ver um profeta buscando o reconhecimento do homem. Você vai ver um profeta apontando para o reino de Deus, apontando para a glória de Deus. Um profeta, ele é comprometido, queridos. Tem muita gente atrás do dom de profecia, mas não quer se comprometer com o chamado profético. O profeta, ele está ligado nos céus. E Deus, ele tem um comprometimento com os profetas. Por que Deus tem um comprometimento com os profetas? Porque a Bíblia diz que Deus não vai cumprir nada nessa terra sem antes anunciar aos seus profetas. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Um profeta, ele sempre está à frente do seu tempo. Um profeta, ele não é pego desprevenido, ele sempre sabe aquilo que vai acontecer. Queridos, entendam uma coisa. É por isso que essa pandemia, ela não me assusta. Porque quando começou o caos, Deus falou comigo que Ele ia fazer algo grande na nação brasileira e que Ele ia sarar a nação brasileira. Então eu não estou preocupado com o caos, eu estou preocupado com aquilo que Deus vai fazer após o caos. Porque Deus, Ele deu uma palavra que Ele vai sarar a nação. Então eu não estou preocupado se nós estamos vivendo caos. Eu estou preocupado que Deus vai sarar a nação. Então eu estou preocupado em preparar os filhos, em ativar os filhos para que eles sejam levantados por Deus para sarar a nação brasileira. Porque essa foi a palavra profética que Deus liberou sobre a minha vida. Então, onde muitos estão preocupados em como vão passar pelo caos, nesse tempo nós estamos preocupados em preparar os filhos que vão sarar a nação quando esse caos passar. Então nós estamos comprometidos com o pós, queridos, com aquilo que vai acontecer daqui para frente. Então essa é a manifestação do reino de Deus. O profeta, ele sempre está à frente do seu tempo, queridos. É por isso que você não vai ver um profeta entrando num estado de desespero. Por quê? Porque o profeta, ele sempre vai estar escondido na sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está ligado nos céus, que está no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Quem está ligado nos céus está no esconderijo do Altíssimo. Então, no meio do caos, ele está descansando na sombra do Onipotente. Ei, queridos, os profetas, eles estão conectados aos céus. Se você quer identificar um profeta nesses dias, é só você observar aqueles que estão preocupados com o que vai acontecer após o caos, que estão trabalhando para aquilo que vai acontecer após o caos. É por isso que nós somos proféticos. Por que nós estamos proféticos? Somos proféticos porque nós estamos trabalhando por aquele que há de vir. A volta de Jesus, queridos, ela está se aproximando e os profetas estão trabalhando para a volta daquele que há de vir para buscar a noiva. Os profetas estão trabalhando para a volta do rei. Eita, é tempo dos profetas se esconderem. É tempo dos profetas ouvirem Deus e trazer palavra de alinhamento para essa nação, querido. Ei, Senhor, Emanassarabalabashê, cantalabashê.
Senhor, eu libero agora os teus filhos em nome de Jesus para queimar no secreto pelo Senhor. Eu oro para que eles venham entrar no lugar de descanso no Senhor, Deus. E que eles possam, Deus, ser ativados para este tempo profético que a nossa nação está vivendo, Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que haja o alinhamento, Deus, do coração deles com o coração do Senhor, papai, e para que a tua glória, Senhor, seja manifesta em nome de Jesus, Senhor, para que a tua glória, ela seja manifesta no coração dos teus filhos, Deus. Eu oro, papai, eu os abençoo, Deus, neste momento, em nome de Jesus, Senhor, para viver este tempo profético, papai. Eles irão queimar pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que os teus anjos estejam a serviço dos teus filhos, papai, para juntos, Deus, eles fluírem em tudo aquilo que o Senhor está estabelecendo para este tempo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos, sejam pontuais no Senhor, ouçam Deus e vivam aquilo que Deus está liberando sobre a vida de vocês neste tempo, sejam pontuais. Isaías 49, está escrito que somos levantados como filhos, somos eleitos do Senhor, estamos escondidos na jaula do Senhor e seremos lançados no tempo certo para um alvo oportuno. A palavra de alinhamento para esses dias é Isaías 49, queridos. Sejam certeiros no alvo,